Quem defende você é o PT. Pensando sobre logística reversa, sobre mudança climática, uma das coisas que aí eu pedi para o Geraldo antecipadamente, gente, é o seguinte: quem não está familiarizado com o tema, a gente vai indicar algumas coisas por onde começar, né? Então, o que a gente vai fazer? Como o Geraldo separou um bom material, eu também vou falar algumas indicações aqui de onde começar, leitura, dica de vídeo. Hoje em dia, gente, a gente sabe que muita gente responde assim: é só jogar no Google, mas o algoritmo não ajuda, tá? Tem página no Facebook, tem página no YouTube, no Instagram, mas os algoritmos não ajudam. Mas se você nunca viu isso, o algoritmo nunca vai te apresentar isso naturalmente. Agora, se você intencionalmente fizer uma escolha, clicar 2 vezes, 3 vezes, o algoritmo vai começar a trabalhar a favor disso. Né? Então, essas bolhas que a internet fizeram, elas também ajudaram nisso, né? A gente acaba tendo muitas indicações sobre o tema porque a gente pesquisa sobre o assunto, mas é muito difícil colocar alguém dentro do assunto, né? Porque não está na primeira página do Google, não está nas páginas indicadas do Facebook ou do Instagram, não está aí. Infelizmente, não trabalha. Os programas não são feitos para isso, tá? Então, Geraldo, indica por onde que a gente começa a ler sobre o assunto, para quem nunca viu sobre o assunto, mesmo para quem já viu e quer um comentário importante, né? Lembrando, gente, outra coisa, no geral, começar. Todas as indicações nossas, a gente até vai postar um link aqui na conversa, mas só no final da live a gente vai juntar tudo e colocar numa pasta no Google Docs, aí a gente compartilha. No Google Drive, aí a gente compartilha com todo mundo o link da pasta, porque são muitos PDFs, coisa para ler, coisa para assistir, coisa para refletir. Né, Geraldo? Então, assim, que tipo de material a gente pode ter acesso aí, se a gente quiser discutir o assunto, ou apresentar o assunto para alguém que ainda não está, né, com o tema aí atualizado sobre o tema? Tem bastante coisa e eu tomei o cuidado de pegar digamos, por vertentes diferentes. Então, tem material, por exemplo, o ODS 13 da Agenda 2030. É para quem já está iniciado? Mas é importante você ler, você dar uma olhada do que é, do que se trata, tá? Do mesmo modo, coloquei ali umas referências e links de cientistas que eu acompanho, que são cientistas que já desceram do pedestal acadêmico e já estão atuando como ativistas. Caras como Antônio Nobre, como o Paulo Artacho, esses caras eles estão fazendo palestra, estão fazendo vídeo, tem muita coisa na internet sobre esses caras, então está linkada lá a página dos dois. Tem o site do Clima Info, que é sensacional, que traz matérias de várias fontes, desde revistas científicas de fato, até artigos já mastigados, traduzidos para uma linguagem mais acessível. Tem também o material ali que nós selecionamos, que são umas apresentações do PT, bem didáticas, com desenho e tal, para facilitar, né, o acesso, porque tem gente que não encara a linguagem escrita por nada. Tá? Agora, por outro lado, nós hoje não temos falta desse material, é o que você falou, é a questão do algoritmo. Então, se você insistir nessa pesquisa sobre mudança climática, caos climático, você encontra bastante material, sim. E, assim, está acontecendo algo que é um apelo cada vez mais forte para a juventude sobre ativismo, né? Nós temos uma onda aí, todo mundo é ativista, e isso tem um lado muito bom também, né? E a maior parte das ONGs e organizações focadas na questão ambiental disponibiliza materiais. Eu acabei não pegando, mas, o Greenpeace tem material que não acaba mais, a WWF tem material que não acaba mais, a SOS Mata Atlântica tem material. Então, assim, eu acho que o problema da informação sobre o clima é o mesmo da vontade política da gestão pública. Se você quiser, você vai atrás e encontra. A questão é se o seu interesse resiste aos desvios de atenção que você vai encontrar pelo caminho. Porque também tem o seguinte, a pauta está muito contaminada por esse câncer do capitalismo verde, sabe? Então, a gente tem que ir nas fontes mais concretas do pessoal que tem ecologia no cérebro. Porque a nossa saída não é porque eu vou produzir placa solar em escala para o planeta inteiro. Nós precisamos diminuir o consumo de energia.
Então, o cara que te disser que existe uma saída com mais produção, com mais crescimento, com mais produção de gases, esse cara está te enrolando, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, inclusive, em nome dessa falsa prosperidade do crescimento eterno, as pessoas prometem emprego em cima de uma ideia desenvolvimentista com um viés ambientalista. Então, Sim. o cara diz, não, porque eu vou fazer economia solidária, vai ser um milagre ambiental. Como que você vai fazer? Você não a indústria de veículos e de tecnologia de computação é cheia de setores de economia criativa, tá? Total, é cheia de criatividade. Total. Né? Então, assim, nós somos reféns disso. A questão toda é que nós temos uma deficiência educacional com relação à questão climática. Isso não está colocado nos detalhes necessários no ensino básico. Isso não é matéria para adolescente, adulto, isso é matéria para criança. Gente, vamos entender uma coisa, se você estuda uma florzinha, a forma como ela germina, a maneira como ela floresce, a dependência que aquela plantinha tem do clima e tudo mais, você pode inserir nesse entendimento uma educação para a questão climática, né? Por que não se faz? Por que os processos de educação ambiental, e eu prometo que eu não vou falar muito nisso para não chatear ninguém, mas por que os processos ambientais não envolvem um entendimento político do processo do consumo? Por que os educadores ambientais acham que tem que amar o urso polar que está ali pendurado numa placa de gelo e não tem que olhar para a embalagem que está flutuando no mangue? E olhar para a marca que está escrita em cima daquela embalagem para explicar para o educando que aquilo é fruto do lucro de alguém, de um projeto equivocado de alguém, de um processo político que não deu certo. E outra, velho, nós estamos com níveis de contaminação bárbaros no planeta inteiro. Então, por exemplo, a gente falou em logística reversa. Microplástico. Como é que você faz logística reversa com microplástico? Você tem que pegar o setor. Qual é o setor? Você está falando do setor abençoado. Só interrompendo aqui, geral. Microplástico, gente, é micro mesmo, microscópico, né? Então, são plásticos, por exemplo, são resíduos de plásticos que ficam, quem usa máquina de lavar roupa, a água que sai da máquina, ali tá cheio de plástico. Esse plástico não é filtrado, os sistemas de filtro, né, dos sistemas de esgoto não filtram isso e eles vão parar direto nos oceanos, tá? Direto nos mares, tá? Porque são... E não tem como você evitar. Se você colocar sua roupa para lavar, essa roupa que tem resíduos de plástico, bater ela numa máquina de lavar roupa, vai soltar plástico, esse plástico vai para a água e vai direto para o oceano. Não existe nenhum equipamento que tire esse plástico da água. Não nesse sentido, né? Do mesmo modo, a fragmentação do plástico em geral, por exemplo, se você deixar uma garrafa plástica, uma garrafa de água sanitária no sol, vai chegar um momento em que ela vai ressecar e vai fragmentar. O microplástico, ele é o menor fragmento possível dessa história e ele acaba entrando pelas guelras dos peixes, entrando na mistura da terra e assim por diante. E aí, voltando ao que eu estava falando, o que você faz para fazer logística reversa com esse troço? Você tem que mexer com o setor econômico que produz plástico, porque você não vai ter nome naquele produto, naquele resíduo. E quem que abençoa a indústria de plástico? A indústria de petróleo, a indústria mais poderosa do planeta, essa que está tentando botar o Trump de volta de tudo quanto é jeito. Será mesmo que nós podemos fazer logística reversa diante da impostura das corporações? Sim. Ou será que o não consumo é uma alternativa mais inteligente? Só que isso fica restrito a nós, que conseguimos fazer esse raciocínio. Nós temos, do outro lado, um problema muito sério na falta da popularização dessa pauta, justamente pelo que você falou no começo da fala, Rogério. As pessoas, elas ainda acreditam na cenourinha, que elas vão seguir para chegar em algum lugar e vão ser alguém através do consumo. E você não pode tirar o direito dessa pessoa de acreditar na cenourinha. A questão toda é que a vida dela está passando, ela está investindo o tempo e a grana dela no mercado, né? Sim. E muita gente está começando a pensar, não está chegando a lugar nenhum. Sim. E a galera tem que pensar, gente, que os grupos sociais,
ao tentarem ascender socialmente pelo consumo, gente, é isso. É aquela pessoa que vivia muito pobrezinha, mas tinha TV. Então ela via muita, sei lá, novela, muito filme, e ela criou dentro dela esse padrão de vida e de consumo que está estabelecido. E quem estabeleceu isso foram as empresas que produziram esses filmes, que produziram essas novelas, e incutiram na cabeça das pessoas esse tipo de pensamento, né? Então, gente, não é a pessoa tem o direito a pensar sobre isso, porém, esse direito a ela já foi relegado por causa dessas empresas que já fizeram essa opção por ela, né? E aí, acho que complementando, tem essa pergunta do Cadu, né? Geraldo, na linha do capitalismo verde, há o discurso de empresas, bancos, mineradoras, etc., de responsabilidade social empresarial. O que acha disso? Será que existe responsabilidade social empresarial? Vocês não querem que eu diga o que eu acho, né? Ou querem? Porque, assim, a questão toda aí é que esse discurso ele faz parte de uma narrativa muito mais ampla, né? Vamos lembrar quem que recolhe impostos em cima da produção e do consumo, tá? Esse discurso, infelizmente, o discurso da responsabilidade social, ele caminha junto com o discurso da negação do Estado, por um lado, dizendo, olha, nós fazemos o que o Estado não faz, e, por outro lado, ele diz, eu pago impostos e ainda faço isso. Dá uma olhada, né? Tenta entender o que está por trás desse discurso. Porque, efetivamente, é a mesma coisa que prometer emprego. Olha, eu sou o cara, eu lucro com tudo isso, mas eu não faço pelo lucro, eu faço pela responsabilidade social. Tá? Eu pergunto, se você tirar o lucro da mão desse cara, ele continua fazendo a responsabilidade social? Por que o educador popular pode ir para a comunidade sem ganhar um centavo, fazer a responsabilidade social dele, e esse cara não pode abrir mão do lucro dele para o dele, a responsabilidade social? Porque ele não está em função da responsabilidade, ele está em função do lucro. Então, assim, para encurtar a conversa, porque senão nós vamos passar o resto do dia falando mal desses caras, o cerne da questão é esse, né? Não há responsabilidade social. Não há, a proporção do que se devolve para a sociedade é muito pequena e vamos fazer uma ponderação. Volta com tudo que há de passivo, né? A distância social entre as pessoas e quem lucra. Então, como assim responsabilidade social? De manter as classes do jeito que elas estão, impermeáveis? Essa é a responsabilidade social? Investir em projetos metidos ambientalistas para perpetuar um modo de pensar capitalista também na pauta ambiental? Então, assim, há muitas contradições dentro desse campo, e é por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar em várias frentes. Promover essa discussão, mas também ir por trás das vias institucionais de uma maneira legítima, aí, né, para combater essa postura equivocada de dizer, não, porque eu gero emprego, eu ponho placa na porta do meu empreendimento dizendo que eu sou o maior gerador de emprego da cidade, quando eu destruí a restinga da cidade, por exemplo. Né? Quando eu destruí a mente e a cultura da cidade, esse passivo alguém faz conta? Não. Fica só na responsabilidade social. Ou quando eu opto pelo uso de materiais que, além de gerarem muito calor, eles atraem, né, muito calor, né? A gente vê, né, eu já acho que a gente já vai entrar na próxima conversa. Como eu sou dessa geração também aí mais youtuber e tudo mais, né? Transmitindo live e tudo mais. Gente, eu deixei nos comentários 2 indicações de YouTube. Para quem gosta de assistir seu videozinho, também serve como podcast. Você tá ali lavando sua louça, está cuidando assim, de outra coisa, você deixa lá, dá o play e fica ouvindo. Esse é o canal Tese 11 da Sabrina Fernandes, né? Ela está fazendo um trabalho bem bacana junto à galera do PSOL, né? Ali falando sobre ecossocialismo e tudo mais. Esse é um link direto de um vídeo que ela fala sobre mudanças climáticas e capitalismo, de como essas coisas estão atreladas e é quem vai a responsabilidade. É um vídeo super curtinho, tá? Então você não tem 15 minutinhos, então é rapidinho de você ver e tudo mais. Tá? Para quem não conhece o canal da Sabrina, vale muito, muito a pena. Muito bom. Outra
eu deixei é o canal Bem Vivendo, do Thiago Ávila, né? O Thiago Ávila também, ali todos os vídeos estão ligados à pauta né, do bem viver, à pauta ambiental. Ele fez recentemente uma série muito bacana de vídeos sobre agronegócio, então vale muito bem dar essa olhada, né? Essa crítica a quem está produzindo o agronegócio, a quem lucra, né? E como o agronegócio influencia nessas políticas, né? Quando a gente fala que aqui não vai passar boiada, é dessa galera que a gente está falando, né? Dessa galera que influencia diretamente no nosso hábito de consumo, né? E influencia nas gestões políticas e públicas. E aí a nossa próxima pauta de discussão é isso, Geraldo. Eu, enquanto candidato, né? Mas não somente, né? Para onde as candidaturas, né? Seja para o executivo, né? Prefeitos e prefeitas, legislativo, vereadores e vereadoras, ou para os mandatos eleitos, né, quem já está nessas posições, ou mesmo de deputado, senador, para onde essas pessoas têm que olhar? Para onde você acha que a classe política dessas pessoas que têm mandatos ou estão se candidatando a mandatos tem que olhar? Para onde que a gente tem que olhar nesse momento? Bom, a gente tem um limite de utopias a partir dos protocolos internacionais que o país subscreveu, tá? Eu não gosto dessa conversa porque ela é limitante, mas o fato é que as utopias que nós seguimos, por exemplo, com a Agenda 21 e 2030, elas já são distantes demais. É que nem a nossa Constituição no Brasil, tá? Foi feita para nunca ser alcançada. Porque se um dia nós tivermos aquele país, não vai precisar nem mexer no capitalismo, olha que maravilha, tá? Só que o que acontece? Todos esses protocolos, no caso agora, Acordo de Paris, Agenda 21, Agenda 2030 e ODS 13, eles dependem de interpretação e de vontade política. Tá? Então, por exemplo, os políticos aqui de Bertioga, seja lá quem for que vá para o legislativo ou para o executivo, vai ter que lidar com a questão climática, porque o nosso plano diretor preconiza, nessa última revisão, aleluia, aconteceu finalmente, acabou o negacionismo, pelo menos no papel, em Bertioga. O plano diretor ele preconiza que se crie uma comissão de mudanças climáticas para a adequação da cidade ao processo. Isso envolve... Eu acho que o prazo, se não estourou, já deve estar para estourar, né? Porque o plano diretor do primeiro semestre, ele dava um prazo de 180 dias, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas nada foi publicado sobre o assunto. Tá? Só que assim, a pauta é muito vasta. Tá? O apontamento que foi feito no plano diretor, ele merecia uma passagem dimensional para outro planeta, porque é muita coisa que tem que ser pensada, a começar pela gestão costeira. Tá? Esse negacionismo dos últimos 20 anos nos rendeu um grande pedaço de prejuízo no jundu da cidade, por conta das últimas ressacas, que já são por conta da elevação do nível do mar. E aí os governos Orlandini não só combateram o ambientalismo, como também negaram a questão climática, os governos Laírton também. Aí o pessoal, eu tenho que fazer minha função militante também, não é porque a sobrinha que não herda a linha, você entendeu? Nós temos que olhar com clareza para quem está aí à disposição do eleitor, né? E saber o que esses caras representam, efetivamente. Tá? Então, assim, eu olho candidato por candidato, o que eu vejo é negacionismo sobre uma cosmética diferente em cada caso. Efetivamente, as nossas candidaturas, eu digo as nossas de esquerda, PT e companhia, são as únicas que se colocam frontalmente, por exemplo, com um projeto ligado à transição ecológica. São as únicas que falam em agroecologia, por exemplo. Tá? Porque nós não estamos falando pura e simplesmente de fazer gestão do clima olhando pela janela. Tá? E o nosso problema central em Bertioga, além da gestão do meio ambiente em si, que é preocupante, nós temos manguezal a dizer chega para cuidar, com intrusão salina, elevação aí nível do mar e tudo mais, sem falar na questão do Tapanhaú, tá? Temos essa questão da gestão costeira das praias, e temos um problema central, e que o pessoal não está entendendo a importância que é a vida dos impactados pelo clima. Porque uma coisa é você assumir que existe a mudança climática. Outra coisa é, a partir disso, você entender que aqueles que forem impactados pelo clima, eles já entram num outro campo de responsabilidade.
Tá? Hoje nós já estamos entrando num mundo que está judicializando a questão climática. Em São Paulo, por exemplo, nós temos o pessoal lá das Famílias pelo Clima, está processando Dória pela negligência dele com relação à questão climática. E Bertioga pode acontecer. Por quê? Porque a imensa maioria da nossa população vive em subcondições, subemprego, submoradia, tudo. Me diz, na hora que, digamos, cai uma mega chuva de 5 dias no mesmo lugar, digamos, entre a Riviera, Vista Linda e o Indaiá. Quem vai sofrer os maiores impactos? O pessoal da área da ocupação, o pessoal do Indaiá, o pessoal do Ilha 4, o pessoal da Riviera? A resposta é óbvia. É óbvia. Quanto mais vulnerável essa população, maiores os impactos, maior a sujeição a impactos. E isso demanda o quê? Trabalho preventivo, que não há. Então a gente trata com isso como se fosse só um acidente meteorológico. Ah, choveu demais, né? Bacana. Pô, o revés disso. Ó, 2 semanas de estiagem absoluta, 40 graus bombando em pleno inverno, como nós tivemos aí, né, um mês e pouco atrás. Problema respiratório vai para o postinho, não vai? É um problema de saúde pública que é decorrente da questão climática que os caras negam. Agora não pode mais negar, tem que se responsabilizar. E quanto menos prevenção, maior a bucha da responsabilidade depois. Então eu acho que quem assumir, seja lá quem for, prefeitura, legislativo e tudo mais, vai ter que olhar para esse plano diretor com o cuidado necessário e seguir o bendito do ODS 13 de uma maneira muito especial, no sentido de encaminhar realmente a adequação da cidade aos processos climáticos por esse olhar dos impactados. Porque não adianta ficar brincando, porque brinquei, selinho verde e azul, não sei o quê. Velho, não é essa a questão. Tá? Nós precisamos de uma atualização da cidade em função da pauta climática, porque isso foi negligenciado durante 20 e tantos anos. Né? Eu digo 20 e tantos por conta da emancipação, porque se for pensar, 500 anos de negação. Né? Só que assim, dá uma olhada na estrutura da cidade, dá uma olhada nas obras de drenagem que não consideram a questão climática. Dá uma olhada nos projetos de orla que não consideram a elevação do nível do mar. É criminoso, velho. É criminoso. Quando fizeram o projeto da orla da Enseada, que o Rui Otaki veio, fizeram um puta de um carnaval, não sei mais o quê, já se falava em mudança climática e o cara não deixava a gente falar, censurava a gente em jornal e tudo mais. Né? Por quê? Porque se a cidade cai em si com relação à elevação do nível do mar, quando que vai se permitir gastar dinheiro com uma obra que vai ficar embaixo da areia? Quem defende você é o PP. Prato cheio, salário na mão. Quem defende você é